O vídeo de hoje é um vídeo triste, é um vídeo daqueles que a gente não gosta de fazer, mas que a gente se sente obrigado a falar um pouco sobre isso, uma em função do que aconteceu e outra em função da repercussão que está tendo. Você ficou sabendo, né? Você deve ter ficado sabendo do caso do Joca, um Golden Retriever que acabou sendo embarcado pela companhia aérea no avião errado. Eu não estou aqui para dar essa notícia, não quero fazer o papel de jornalista aqui, eu quero fazer um papel de alguém que vive em contato com os cães, vive do trabalho com os cães e que fica muito preocupado quando vê uma notícia dessa. Rapidamente o que aconteceu foi isso. O Joca e o seu tutor, o seu dono, estavam se mudando, foi despachado o Joca na caixa da companhia aérea, como tem que ser. A companhia aérea embarcou ele em outro avião e ele foi parar em outro estado. O fato é que o cachorro veio a óbito. É muito triste quando a gente vê uma notícia dessa, é muito triste saber que isso ainda acontece e acontece com uma certa frequência. Eu, particularmente, fico mais triste, mais preocupado, porque eu tenho clientes meus que precisam fazer viagens longas, viagens internacionais, precisam levar os seus cães, precisam, tá? Porque eu vejo muito comentário, eu vi muito comentário acerca desse assunto que me deixou preocupado, porque as pessoas julgando, por que leva, cachorro não se leva, cachorro se deixa em casa. Realmente, se você pode escolher, deixa o seu cachorro hospedado, deixa o seu cachorro seguro, não exponha ele ao estresse da viagem, né? Que ele não vai se divertir tanto quanto você, deixa ele na rotina dele. Mas o fato é, nem sempre as pessoas podem deixar. Era o caso do Joca, o Joca estava se mudando. É o caso da Apple, que está hospedada aqui em casa, a família dela já está morando fora do país, ela vai ser embarcada para fora do país. Então tem casos que o cachorro precisa passar por isso, de ser embarcado no avião, de sair de um destino e chegar no outro. Então, se existem culpados nessa história, com certeza não é o tutor, não é a família do cachorro que queria levar ele, assim como eu, quando sou consultado pelos meus clientes, Marcelo, será que eu levo ou não levo? Minha resposta é sempre a mesma, você vai se mudar? O cachorro faz parte da sua família, você tem que levar. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração nessa discussão, que eu quero trazer para você pensar também, não é qualquer cachorro que pode andar na cabine. A Apple é uma que não pode andar na cabine. Ela rosna, ela é antissocial, e isso é dela. Ela não é um cachorro agressivo, ela é um cachorro antissocial. Ela não gosta de ser incomodada, de ser perturbada. Ela não perturba ninguém, mas não gosta de ser perturbada. E na cabine de uma aeronave você sabe que existe uma proximidade entre as pessoas, existe toque. É um voo longo, no caso dela, ela vai para outro país, é um voo longo. Então ela é um cachorro que não pode ir na cabine. Agora, se a companhia aérea oferece o serviço de despachar o cachorro, assim como ela despacha uma bagagem, quem é o culpado dessa história? Infelizmente, acontece com os pets, acontece com os cães, aconteceu com o Joca, aquilo que acontece com a bagagem e que não deveria acontecer. Você embarca num avião com a sua bagagem despachada, você chega a um destino, a bagagem chega em outro destino. Existe uma incompetência que produziu esse efeito. Óbvio que existe, né? Porque é etiquetado, é vistoriado, passa no raio-x, né? Todo o ambiente do aeroporto é um ambiente muito profissional, é um ambiente muito técnico. Então, na minha opinião, nada justifica uma bagagem que deveria ser despachada para determinado local chegar em outro local. Nada justifica, assim como não justifica um erro médico, assim como não justifica o erro de um motorista de ônibus, um erro de um piloto da aeronave. Por que a gente ainda convive com esses erros de despacho de bagagem? Que foi o que aconteceu com o Joca. O Joca foi despachado erradamente. Imagina se a Apple, imagina se acontece isso com ela ser despachada para outro país, para outra conexão. E infelizmente existe esse risco, porque a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Bagagens, tanto acontece que existe seguro bagagem. Não deveria nem existir o seguro bagagem. Por quê? Porque não deveria existir o risco da sua bagagem parar em outro lugar. Eu quis fazer esse vídeo para trazer aqui também a minha posição de que não vamos julgar a pessoa que quer levar o seu pet, ela precisa levar o seu pet. Tá? Muitas vezes ela está se mudando, muitas vezes. Já aconteceu de eu me mudar, quando era militar, gente. Eu fui do Rio Grande do Sul para Itaituba, no Pará, e eu levei o meu pet. E ela era pequenininha e ela foi despachada como bagagem. Por quê? Porque a gente tinha 2 crianças de colo na época e uma criança que tinha que ficar de mão dada com a gente.
não tinha como levar ela na cabine. Então a gente tem que respeitar a situação das pessoas que precisam despachar e realmente cobrar, não da pessoa, mas cobrar de quem a gente deve cobrar, de quem está prestando um serviço, de quem coloca esse serviço à disposição da família. Se a empresa aérea fala, não levo, tudo bem, não levo. Agora, se ela fala, eu levo e eu cobro por isso, a responsabilidade é dela. Então eu fico muito triste, eu fico muito sentido quando vejo isso. É um membro da família que se perdeu, não é o filho, mas é um membro da família, e tantos outros que a gente acaba acompanhando nos noticiários de tempo em tempo. Bagagem extraviada não vira notícia, mas uma vida perdida, e perdida com esse grau de sofrimento, como deve ter sido do Joca, deixa a gente muito consternado com essa situação e olhando para o futuro, torcendo para que isso não aconteça com mais nenhum outro pet. Não vamos julgar, não vamos criar situações que não existem, tá? De eu levaria na cabine, eu faria isso, eu faria aquilo. Provavelmente você não faria nada diferente do que o tutor fez, porque você não poderia fazer nada diferente. Provavelmente você está falando agora nos comentários porque isso não aconteceu com você, porque você não passou por essa situação, você não tem noção da emoção negativa que essa família deve estar sentindo. Então, tenha respeito, volte realmente a sua indignação para quem merece essa indignação e vamos tentar fazer o possível para cobrar das autoridades competentes, cobrar daquelas companhias aéreas que isso não se repita mais. O Joca não volta mais, mas vamos evitar que outros tenham o mesmo destino.